ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. No episódio dessa semana, vamos voltar ao sudeste do Pará e ver como o desmonte e descaso com Serra Pelada levou a um dos capítulos mais tristes da história do Brasil, o massacre de Eldorado dos Carajás. Mas não pense que a história é simples, que latifundiários foram lá e mataram dezenas de sem terra. Tem mais caroço nesse angu do que isso. Você vai entender que eles, sempre eles, os militares, operaram um grande esquema de corrupção que levou ao massacre e execuções desenfreadas. Mas antes, uma palavrinha sobre nossos apoiadores. Primeiro o SiteGuy.dev. Quer um novo site ou um e-commerce para o seu projeto? Fale com eles, seu novo site sai rapidinho, com muita segurança e preço bem baixinho. Vai lá em SiteGuy.dev e confira. Agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Eldorado Tonic Wine, um vinho estilo Porto feito na Escócia e que leva cafeína na sua formulação. É bem forte, de sabor bem intenso. Lá no Drinco você encontra esse vinho doidão por R$80. Mas beba devagarzinho, tá? Porque é Porto. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. 2 horas de conflito que deixaram marcas para o resto da vida. Antes de começar o episódio, devo dizer que se você não ouviu a história de Serra Pelada, dê um pause aqui e vai lá ouvir. Vai ajudar bastante a entender o caldeirão que a região vivia na época. Foi o penúltimo episódio, um antes dos Irmãos Necrófagos. Exatamente. Dito isso, vamos lá. No início da década de 1990, o município de Eldorado dos Carajás, no Pará, surgiu como parte do desdobramento de Curionópolis, a cidade de Serra Pelada. E como vocês ouviram lá no episódio do garimpo, nos anos 90 aquilo lá estava caótico. Não era mais permitida a garimpagem, muita gente forçava a reabertura de Serra Pelada, mas o povão mesmo que lá vivia estava completamente abandonado pelo poder público. Junta-se a isso o fato que a região é completamente infestada de latifúndios, a maior parte deles frutos de grilagem. Deixa eu explicar melhor. Eldorado fazia parte do grande projeto do governo ditador militar que se chamava Projeto Grande Carajás. A ideia era fazer a exploração mineral da região e também havia a ideia de instalação de uma colonização agrícola para a manutenção da mão de obra que migrava para a região. Esse seria o papel de Eldorado. Só que as pequenas propriedades nunca foram levadas adiante, porque os grandes fazendeiros da região foram lá armados e expulsaram todo mundo, anexando as terras às suas propriedades. Ao mesmo tempo, usavam essas pessoas para a extração de madeira e na criação de gado. E tudo isso ocorreu nos anos 80, criando uma massa gigante de pessoas sem terra. E a violência corria solta. Um dos marcos foi o assassinato da missionária católica irmã Adelaide Molinari, em 1985, alvo colateral da tentativa de assassinato de Arnaldo Doucídio Ferreira, membro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marabá. Ele escapou desta, mas foi pego e morto em 92. Então temos ali na região milhares de pessoas sem terra e grandes proprietários dispostos a tudo para manter o status quo. E a partir de 1994 temos o governo Fernando Henrique Cardoso, que dizia ter em sua pauta a reforma agrária, mas como todo mundo sabe, nada fez de efetivo para isso acontecer. Sendo sincero, ele estava cagando para a reforma agrária. Na verdade, a reforma agrária nunca foi feita, né? Mesmo pelos governos de esquerda. Pois é, mas ainda assim tem números melhores. No final de setembro de 1995, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra conseguiu organizar 3.500 famílias, mais da metade delas eram de ex-garimpeiros de Serra Pelada, e criaram um acampamento à margem da estrada, próximo à fazenda Macaxeira, reivindicando a desapropriação da área, pois a fazenda era improdutiva. E a fazenda Macaxeira ela ficava, na verdade, fora de Eldorado dos Carajás. Era próximo a Eldorado dos Carajás, mas não era exatamente na cidade. Macaxeira é abóbora. 2 meses depois, o INCRA apareceu para fazer o seu laudo e atestou que a fazenda tinha 42 hectares, 41 deles sem nada e 1 hectare com uma reserva de árvores, que poderia ser explorada. Portanto, ela era produtiva e os sem terra não tinham direito de estar ali. A grande questão é que Plínio Pinheiro Neto, dono da Macaxeira, pagou por esse laudo. Que absurdo. Obviamente, isso era um escândalo,
Mas se hoje em 2021 o que acontece no Pará ninguém se importa, naquela época mais ainda. Então os sem terra decidiram agir e em 5 de março de 1996 decidiram ocupar a fazenda Macaxeira para abrir novas negociações com o INCRA. A questão é que, enquanto o MST agia, os latifundiários também. Neto criou um consórcio com outros 20 donos de terras para tomar providências necessárias, pressionando inclusive Paulo Sete Câmara, o então secretário de Segurança Pública do Estado. Chegaram a exigir maior repressão ao MST e entregaram uma lista de 19 pessoas que deveriam desaparecer para voltar à paz na região. Na lista estavam todos os coordenadores do MST no estado do Pará. Só gente boa. Só gente do bem. O presidente do Instituto de Terras do Estado do Pará colocou-se como mediador entre o INCRA e os trabalhadores rurais para agilizar o assentamento de 3.500 famílias. Ficou combinado entre as partes que seriam enviadas 12 toneladas de alimentos e 70 caixas de remédios para o acampamento. Nenhuma dessas promessas foi cumprida e no dia 10 de abril, aproximadamente 1.500 famílias iniciaram uma caminhada para Belém, capital do estado, a 800 km de distância. Essa marcha tinha como objetivo protestar junto ao governo do estado pelas promessas não cumpridas e principalmente pela demora no processo de desapropriação da fazenda Macaxeira. Macaxeira, na verdade, não é abóbora, é mandioca, né? E agora você me pegou. Porque a abóbora acho que é girimum. No dia 16 de abril, os trabalhadores resolveram bloquear a estrada PA 150, no quilômetro 95, já próximo ao Eldorado dos Carajás, exigindo comida e ônibus para continuarem a caminhada. Foram abertas novas negociações, tendo como mediador o comandante da Polícia Militar, que prometeu alimento e ônibus. No dia 17 de abril, pela manhã, foi dada uma informação de que as negociações estavam canceladas. Então, o cenário estava montado. Os trabalhadores voltaram a bloquear a estrada. Por volta das 16 horas do dia 17 de abril, os trabalhadores rurais foram literalmente cercados. A oeste por policiais do quartel de Paraupebas e a leste por policiais do batalhão de Marabá. Eram 155 policiais ao todo. Então, temos de um lado trabalhadores com paus e pedras e, de outro lado, policiais com metralhadoras e fuzis. Há controvérsias sobre quem começou, mas o saldo foi bem preciso. 19 trabalhadores rurais morreram, com 37 perfurações de bala e 56 ficaram feridos. O primeiro a morrer foi um deficiente auditivo, que não viu o barulho dos tiros. O primeiro tiro acertou seu pé direito. A gente gritava para ele correr, mas não adiantava. Os soldados chegaram perto e atiraram na cabeça, disse Francisco Clemente de Oliveira, agricultor em Serra Pelada, que testemunhou a morte, segundo ele relatou à Veja na época. O último foi um líder do MST, Osiel Pereira, de 17 anos, preso e algemado, que foi morto com um tiro na testa. Depois de algemado. Prestou atenção como esse último morreu, Camila? Depois de algemado. Pois é, então deixa eu explicar como a coisa se deu. O legista Nelson Massini, que fez a perícia dos corpos, confirmou que pelo menos 10 vítimas foram executadas a queima-roupa. 7 sem-terras foram mortos com instrumentos cortantes como foices e facões. Basicamente, os policiais miravam na cabeça ou no coração para matar. Quando um sem-terra se rendia, eles chegavam perto e executavam um tiro na cabeça. 3 deles levaram um tiro na nuca. Os feridos caídos no chão eram mortos com golpes de facão ou foice, que eram dos próprios trabalhadores, e que os policiais pegavam pelo caminho. Eles inclusive cutucavam as pessoas para garantir que estavam mortas. Se não estivesse, bum, matavam. Bem, foi um extermínio mesmo. Foi um extermínio. A rodinha ali, quando começou essa coisa, a rodinha se espalhou na hora, claro. Mas os policiais foram atrás de todo mundo. Tinha uma lista para matar, Foi aí que pegaram o moleque Osiel e mataram. Então as pessoas correram para as casas, para as coisas assim. Os policiais sabiam quem eram os 19, então? Sabiam, mas não estavam todos lá. Ah, entendi. Acho que eles pegaram 3 da lista. E aí, crime acontece, feijoada. Os militares instauraram um inquérito de homicídio em grupo, mas como não existe isso na lei brasileira, a coisa se arrastou. Em maio, o fazendeiro Ricardo Marcondes de Oliveira, de 30 anos, depôs, responsabilizando o dono da fazenda Macaxeira pelas mortes. Eles teriam organizado uma vaquinha entre os fazendeiros para pagar o coronel Mário Colares Pantoja e o major José Maria Pereira de Oliveira para conduzir o massacre. Ai, peraí, então um dos agricultores resolveu dar com a língua nos dentes. Sim. E ele tinha pagado também. Não, ele era só ele foi convidado a participar, mas ele não quis, e aí ele entregou Entendi. Que pagaram os PMs. Por fora. Por fora. O Fernando Henrique ele reagiu e criou o Ministério da Reforma Agrária, indicou Raul Jungmann
para cuidar das paradas, que conduziu à desapropriação da fazenda Macaxeira. Depois desse massacre. Depois do massacre. Também foi encomendado o Monumento Eldorado Memória, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer para lembrar as vítimas do massacre do Sem Terra. Oscar Niemeyer é aquele comunista. Ele foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1996 em Marabá e foi destruído dias depois a mando de fazendeiros. Caraca, mano. Dos participantes, 153 policiais foram inocentados em 2005. Porém, Mário Pantoja e José de Oliveira foram presos e condenados. O primeiro a 228 anos e o segundo a 158 anos de reclusão. Eles passaram exatas 6 horas na carceragem e conseguiram habeas corpus. Somente em 2012 foram presos e passaram 4 anos em regime fechado. Em 2016, Pantoja, alegando problema de saúde, conseguiu a prisão domiciliar. Em novembro de 2020, ele foi abraçar o capeta. Oliveira conseguiu a prisão domiciliar em 2018 e segue tranquilão. E, com o Plínio Pinheiro Neto, nada aconteceu e ele ainda levou mais de 1 milhão pela desapropriação. Nos valores de hoje, mais de 5 milhões. Mas é normal, né? Quando desapropriam as fazendas, eles pagam para as pessoas, mas o cara deveria estar preso. Assim. Deveria estar preso. Ele pagou pelos assassinatos. Ele deveria ter recebido a desapropriação pela terra, né? Mas ele deveria estar preso ao mesmo tempo. E eu esqueci de comentar que dos 19 mortos, 16 eram ex-garimpeiros de Serra Pelada. E quantas pessoas tinham lá na ponte ao todo? Eram, na caminhada onde eles pegaram, eram 1.500 famílias, provavelmente umas 4.000 pessoas, mais ou menos. Entendi. Tinha umas 4.000 pessoas, dessas morreram 19. 19. Que eles estavam caçando, porque todo mundo começou a tiroteio e todo mundo vazou, né? Claro, mas 50 e poucos ficaram feridos. Né? Uhum. Tá. E, por fim, finalmente as terras foram desapropriadas, né, e a fazenda Macaxeira foi entregue ao MST em abril de 97. E ali formou-se o assentamento 17 de abril, que hoje ainda resiste aos constantes ataques de grileiros e fazendeiros, que aumentaram muito desde 2019. Por que será, Camila? Por que será que os ataques aumentaram desde 2019? Por quê? O que aconteceu? Porque o governo do Brasil está sendo comandado por uma pessoa que acredita em garimpagem e grilagem, basicamente, e que não acredita em pequenas propriedades agrária, né? E nem em reforma agrária. E nem, na verdade, não acredita em agricultura familiar, né? Acredita em dar dinheiro para grandes exploradores de terra, mineradoras e grileiros em geral. Aliás, ali o sudeste do Pará, assim, mereceria uma atenção particular do Brasil, porque ali é meio terra sem lei, né? Os caras, esses grileiros, esses fazendeiros, eles fazem o que quiserem. Eu acho que o Pará e o Amazonas são 2 estados que necessitam de muita atenção, assim. Mas sim, o Pará é extremamente violento, assim. Extremamente violento. Tem que seguir o que a Eliane Brum escreve, né? Que escreve de lá. Ela escreve de Altamira, né? Altamira Pará, também, que é outro lugar que pega fogo. Né? Então, eu acho que ler o que ela escreve é bem bom para tentar entender o que está se passando nessa região, assim. Sempre foi uma região disputada, porque é uma região que é fácil você chegar e tomar conta vazia, e ganhar, né? Ganhar um pedaço de terra. Mas, ao mesmo tempo, tá totalmente descontrolado isso agora. É horrível. Enfim, essa foi a história do massacre de Eldorado dos Carajás. E aí, Camila? O que você achou dessa história toda? Você lembra do massacre? Eu lembro de ouvir falar, assim, eu lembro que teve um massacre, assim, mas vou te falar que não era uma coisa... Eu lembro que eram pessoas do MST também, mas eu não lembrava exatamente em que condições tudo isso tinha acontecido e tal. É terrível, mas é uma coisa esperada, né? No final das contas, não tem... O que eu achei muito curioso, e eu lembrava bem da história, assim, porque nessa época eu trabalhava lá na Folha de São Paulo, então foi bem coberto, assim, mas eu estava assistindo material sobre Eldorado e vi muita reportagem da época, especialmente da Globo, e, assim, o tom que eles tratavam o MST naquela época, assim, era muito bizarro. Não que tenha melhorado muito, mas, assim, tipo, basicamente, assim, eles estavam naquela vibe de tipo, isso acontece, tá vendo? Assim, vai mexer com a terra dos outros, não sei o quê. Eles tratavam muito... Os invasores, eles eram todos os invasores. Eles tratavam o MST como terrorista, né? É uma coisa muito maluca, assim. Sendo que, assim, tem 2 questões... Tem 3 questões que eu acredito piamente. Se eu fosse presidente do Brasil, tem 3 questões que eu acho que a gente precisa resolver. Talvez 4. A primeira é
a reparação histórica dos negros e indígenas, isso é fundamental, assim, para acabar com o racismo, sabe? Punição para racista e reparação histórica. A segunda é a reforma agrária, e as duas coisas estão meio ligadas, entendeu? Da terra para essas pessoas, para as pessoas. Aliás, se pegasse toda a população da Europa e colocasse no Brasil, junto com a população do Brasil, todo mundo ia ter espaço para ter terra para todo mundo. Sim, não, assim, reforma agrária é fundamental. É impossível você ter pessoas que têm fazendas do tamanho da Catalunha, que eu estava vendo esses dias, tipo, Blairo Maggi tem uma fazenda do tamanho da Catalunha. Não é possível, sabe? É tipo de estados aqui, de países quase da Europa. E que é um cara que tem uma fazenda. Isso é a segunda coisa. A terceira coisa seria educação básica, assim, educação básica de qualidade, porque a gente não tem. E isso ferra todo o processo, tudo de tudo. E a quarta seria a punição aos militares, pelo que eles já fizeram. Isso é muito importante. O Brasil não vai pra frente enquanto não punir essa turma. Mas assim, a gente precisa, tipo, sentar e discutir com a história, assim. Então vamos discutir com a história, com a nossa história de racismo, né? E o que a gente tem feito, assim, vamos discutir. Vamos discutir qual é a história da terra no Brasil, quanto a distribuição não existe de terra. Mas a vibe no Brasil é igual aquela frase que eu vi hoje lá em algum podcast, lembrando do maledeto do Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto, né? Então, e tem uma coisa meio... A gente muda o passado, se for o caso. E assim, e elite no Brasil não é elite, né? São os ricos. Revistas. São os ricos que querem ganhar dinheiro, assim. Tipo, eles só querem, tipo, salvar o seu, assim. Não estão pensando em futuro, em construir nada, assim. Muito louco, né? E você já falou a quarta coisa? São os militares. Educação, os militares, racismo e reforma agrária. Eu acho que são as 4 coisas, assim. De verdade. Se resolvesse isso, resolvi o Brasil. Vai ser difícil. Nossa, vai ser... É por isso que a gente tá aqui. Enfim. Essa foi a história de hoje, e agora a gente vai dar uma pausa e já voltamos para os recadinhos. Sim. Então, te enganou eles, dizendo que ia mandar 50 ônibus para trazer eles até o INCA. E eles ficaram todo mundo alegre, esperando que os ônibus chegavam, todo mundo dizendo que ia brigar com a janta. E eles, quando eles estavam esperando os ônibus, onde foi o aviso que a polícia vinha. E aí um batalhão de polícia do Marabá para lá e outro batalhão do Parapé para cá. E aí não teve como ninguém se livrar. Eles foram chegando e foi fazendo fogo, não teve conversa com ninguém. E o pessoal correu de um lado e outro, eles correndo atrás e atirando. Camila, se alguém aí também quer fazer grilagem e tal, e quer falar com a gente, como faz? Não faz, né? Por favor, se quiser fazer grilagem... Manda pro Planalto sem número. Não fale comigo, mande pra caixa postal do Jair, não é? Que não tem grilagem, não. Mas se você quiser denunciar a grilagem, você pode. Aí, tipo, manda pro contato@muitopior.com.br. Ou assim, no Facebook, ou no Instagram, ou no comentário no YouTube, ou comentário no próprio site. E é isso. Tá, e agora vamos fazer os recadinhos. Primeiro, a Andréia Cubas, a nossa Caramba Caraô, que falou que o caso dos irmãos Lázaro lembra mesmo um pouco dos irmãos necrófilos, lembra o caso do Lázaro, mas eles ganham no quesito terror e horror. Assim, o Lázaro, ele tinha uma coisa de psicópata, eu até respondi pra ela, tem uma coisa bem de psicopatia no Lázaro, mas ele tava ganhando, né? Dizem que ele tava sendo pago pelos fazendeiros, né, e tal. Porque esses meninos, eles eram adolescentes, assim, eles não tinham a menor chance. Psicopatas, né? Eu acredito realmente que o Ibrahim fosse o psicopata e o outro estivesse na personalidade, né, que seguia e tal. Tanto é que nunca houve crime quando o Ibrahim estava preso e depois que não aconteceu mais nada. O que estava lá engravidou a irmã, né? Então. Já o Fernando José, também sobre o episódio dos irmãos necrófilos, falou que esses dois parecem que pararam na fase animal do ser humano, agiu por impulso e instinto, mas que também acha que era uma resposta às condições de vida, abuso paterno, discriminação, e provavelmente sofriam com a sociedade. Sempre né? Nunca é uma coisa só, eu acho. Sim, é sempre uma soma, né? Eu queria agradecer também ao Fernando José, porque ele tem escrito bastante pra gente aqui, o que tem sido bem legal. Ele tem também comentado lá no meu outro podcast, que eu faço comentários, mas
Obrigado, viu? Ele pediu aqui que pra gente fazer episódio sobre o Neguinho Zé de Ferreira, Genivaldo Ferreira de França, de Rio Grande do Norte, 1997, um ex-militar que matou 14 pessoas. A gente ouviu essa história, uma vez eu ouvi num podcast, eu acho essa história. Essa história é muito maluca. A gente vai ter que pesquisar e ver o que a gente consegue. Definitivamente vale. Vale sim. O Paulo Alves falou que mais um caso nada familiar para um podcast. E aí, se a gente for nessa linha, ele sugere os canibais de Garanhuns, que faziam pastéis de carne humana. Eu fiquei com vontade já de fazer os canibais de Garanhuns. Eu vou fazer. Isso tudo aí vocês peçam pra Camila, tá? Se quiser que fale de militar, eu falo. O Danilo é mais dos massacres, eu sou mais dos crimes reais, assim. Eu gosto desses casos completamente surreais, assim. E ele também falou sobre música brasileira pra gente fazer um episódio sobre a lenda de Damião Experiência. E ele disse que é difícil porque não tem muita informação sobre o cara. Na verdade, eu nem sei quem é Damião Experiência. Eu mas coloquei enfim, na lista pra gente pesquisar. Vamos pesquisar. É engraçado, né? Que às vezes uma coisa puxa a outra e as indicações de vocês são boas, viu? Porque às vezes a gente tá pesquisando uma coisa e acaba ficando com vontade de fazer sobre outro assunto, o assunto puxa outro, é bem bacana. E o Giancarlo também escreveu, né? Escreveu Giancarlo. Ele também ficou um pouco chocado com os irmãos necrófilos. É muito brutal. E ele me mandou um origami. Ele me mandou a foto do origami, porque não dá pra mandar um origami, mas agora eu tenho um origami, que é um dragão super bonitinho. Cool. Fofíssimo. Obrigada, Giancarlo. Grazie, Emília, Giancarlo. E esse daí foi o que eu anotei. Você tem algum recadinho que eu esqueci de falar, que você lembra, que você viu e eu não vi? Não, que eu lembre não. Mas agora eu quero dizer que eu tô fazendo a pesquisa da próxima semana. A gente tá fazendo, vai ser um episódio um pouco mais leve da próxima semana, e eu tô pretendendo fazer uma sequência de mais leves, porque a gente tá sendo muito pesado de novo. Não, então, você vai fazer um mais leve, mas eu também volto com uma grande tragédia. Ai, meu Deus do céu. Danilo e as tragédias. Essa não é massacre, é tragédia. Tá, então, semana que vem é MPB. Agora vai ser aquele que não foi, porque eu prometi MPB e mandei uns necrófilos. Agora não vai ser isso. Vai ser MPB mesmo, e eu vou tentar fazer mais umas biografias e tal. E digam pra gente... Eu tinha uma pergunta pra fazer, na verdade, se vocês puderem responder. Agora que a gente tá nas Olimpíadas, eu até pensei em mudar um pouco a pauta, fazer alguma coisa sobre esporte. Vocês acham legal? Será? Respondam. Respondam, tá bom? Então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.